Boa noite para vocês. Os gregos, quando viram Esparta e Atenas entrarem em guerra depois de vencerem juntas a Pérsia, Esparta venceu, mas foi uma vitória de pirro, como se diz, porque o vitorioso saiu destroçado. As duas maiores cidades, essas que reuniam em torno de si uma série de outras tantas cidades, colônias, pontos comerciais internacionais, etc. e tal, essas que eram os dois grandes povos da Hélade, ao invés de unificarem uma nação, né, entraram em guerra. E assim a chamada Grécia, hoje chamada Grécia, se destroçou completamente. Diante disso, né, e diante, portanto, da autonomia política que essas cidades e todas as outras gozavam, né, e com o rei Filipe e o filho dele, Alexandre o Grande, né, passeando por ali, falando, vamos tomar isso para a gente? Vamos, né, já está dado mesmo, né? Diante disso, portanto, diante de toda a possibilidade daquele anterior exercício de autonomia por parte dos indivíduos, aqui eu quero dizer especialmente a autonomia política, de decidir os rumos, né, da cidade por si mesmos, é que os gregos finalmente passaram a pensar a liberdade. Né? Ou seja, justamente no momento em que ela já não existia mais na prática. Por que eu estou começando nossa aula falando disso? Porque o nosso assunto é: nós temos hoje condições de exercer aquela autonomia moral de que nós falávamos nas últimas aulas. Por que se fala tanto hoje, por que se clama tanto hoje em dia por ética? Né? Inclusive ali onde ela não pode, evidentemente, existir, por exemplo, na política. Né? Ética na política é como pedir que haja ética na guerra. Qual que é a ética possível na guerra? Não atingir os civis. Bom, fala isso lá para os americanos, né? Se não fosse coisas assim do tipo esse comportamento ético dos americanos na guerra, o Bradley Manning não estaria na cadeia uma hora dessas, né? Porque ele que pegou e saiu mostrando as filmagens, né, dos americanos destruindo o hospital, né, matando civil e jornalista e não sei mais o que, torto e direto. Né? Mas professor, sim. Mas é fácil os Estados Unidos pegar uma cidade e invadir, mas uma cidade civilizada. Manda eles lá pro Vietnã, na selva lá, quente lá e úmida lá. Um mosquitinho matou 200 soldados. Olha, mas isso aí também, por conta de um detalhe que nós não vamos discutir, para não fugir muito do nosso assunto, é o seguinte: o Vietnã não colocou um exército para lutar contra os Estados Unidos, ele fez guerrilha. Os exércitos, em geral, não sabem muito o que fazer diante da guerrilha, e é por isso que o ISIS também, né, dá rasteira nos Estados Unidos, né, porque não é um exército, né, é como o terrorismo. O que você faz para derrotar o terrorismo? É meio difícil, você tem que ter, né, uma agência de espionagem que não tenha, como é o caso da CIA, uma rixa política com, por exemplo, o FBI, de tal modo que, né, mesmo sabendo que você tem terroristas em solo americano, ela simplesmente só nega a informação para o FBI e os caras ajam, né, livremente dentro do território americano. E, bom, daí para a CIA começar a usar outras formas de atuação fora de qualquer legalidade foi só um passo. De tal modo que isso aí chega ao 11 de setembro, mas, bom, deixa esse assunto para lá. Né?
É, eu não sou também nenhum especialista no assunto e antes que eu fale bobagem aqui, né, vamos deixar esse assunto. Bom, voltando então, a nossa questão, nossa proposta é dar um sobrevoo sobre esse texto que o Marx escreveu. Na verdade, isso aqui, alguém pode dizer, pô, mas isso aí é século XIX. E daí? Né? A gente não estava falando agora há pouco de século V a.C.? Pois é. O século XIX, a bem da verdade, está muito à frente do nosso em muitas coisas. E esse indivíduo aí, em especial, muito à frente do que hoje nós temos, em geral, em termos de filosofia, ciência política, direito, não sei mais o que, humanas, e eventualmente algo mais. Mas isso não vem ao caso. O fato é o que está no texto. É o assunto. Ele escreveu isso aí como uma espécie de fichamento de autores mais importantes da economia política. O Smith, o Ricardo e alguns outros. Não sei mais quem. Os fisiocratas, etc. O que havia de top. E a bem da verdade, até hoje, em economia política, que aliás não existe mais, é o que há de top. O cara foi lá investigar os economistas. E aqui ele está escrevendo uma conclusão, apesar de que isso aí, a bem da verdade, é quase que o começo do texto. Eu só pus trechos. Né? Vejam como isso que ele está dizendo aí é atual. E eu quero dizer com atual o seguinte: tanto está na pauta, o que ele está dizendo aí, que você encontra gente discutindo isso em todo lugar. Né? Em todo lugar mesmo. Você vai lá no TikTok, eu nunca entrei nessa merda, mas tenho certeza, vocês acabam encontrando no Discord, Skype, Facebook então nem se fala, né? E outros lugares mais, YouTube é o que deve mais ter. Grupos falando de coisas tais como isso aqui, olha. Ele está falando aqui, entre outras coisas, de livre mercado. Vocês já certamente estão cansados de ouvir falar, né, que livre mercado é o que há de melhor para a economia, porque supostamente o mercado se autorregula como se nunca tivesse acontecido em 1929 e tantas outras datas. E por que aconteceu em 1929 e outras tantas datas? Bom, por uma questão muito simples. Livre mercado, ou seja, livre concorrência, né, não é um esporte. Esse pessoal que fica defendendo o livre mercado tem que se lembrar do seguinte: quem está disputando, quem está concorrendo, né, no mercado, não está ali senão por um motivo, para vencer, para, né, conquistar mercado. Onde que isso pode chegar? Em um momento, num vencedor. Né? Em alguns, né, você vai afunilando. Ou seja, como o nosso velho diz aí, o resultado necessário da concorrência é acumular capital em poucas mãos. Os que vencem a concorrência, óbvio, por que eles estão concorrendo se não é para vencer? Né? Aqui não tem dessa de importante é competir, não. O negócio é ganhar. Então, né, qual o resultado do livre comércio, livre mercado, livre não sei o quê? O fim do livre mercado. Né? Isso é defesa de estatismo? Vamos estatizar tudo? Não. Em Marx, você jamais vai encontrar uma defesa da estatização das coisas, exceto, evidentemente, se se trata, né, de desmontar isso. Em algum momento aí ele vai chamar de sistema do dinheiro. O termo sistema do dinheiro bom, nós podemos permitir que ele use nesse escrito, porque esse é o primeiro
em que ele trata do assunto. Né? Qual que é o assunto aqui? Vamos dizer assim, economia. O que é economia? É essa monte de número que ficam aí falando na TV, etc. e tal. Talvez, mas o fato é que esses números não explicam coisa alguma, não é? Os economistas também não, até porque a economia deixou de ser ciência. Economia é um âmbito onde os indivíduos produzem as condições de sua própria existência. Ou seja, é ali onde eles se reproduzem. E no que eles estão se reproduzindo, eles estão reproduzindo o mundo inteiro, a sociedade. Né? Então, isso aí é o que há de mais elementar na vida humana. E é por isso que nos interessa. Nós queríamos saber, afinal de contas, se existe solo fértil para erguermos uma interpessoalidade, uma relação intersubjetiva, se quiser, uma relação social, uma relação entre nós, de caráter moral, ou se esse solo anda estéril. E daí tantos os apelos, né, pela realização dessa ética. Que, convenhamos, é como a tradição. Né? Ninguém sai por aí levantando bandeira de defender a tradição quando se vive a tradição. Né? Ela não está sob ameaça, então ninguém defende. Né? Agora, quando você já não tem mais, a tradição caducou, a moral se dissolveu, ou né, os liames morais que até então uniam os indivíduos em comunidade foram substituídos por dinheiro, e é exatamente o que aconteceu na virada, né, da Idade Média para a Idade Moderna. Então, aí começa-se a perceber aquilo que o Hobbes, já lá no comecinho do século XVII, dizia: isso aqui é guerra civil, isso aqui não é mais comunidade. A sociedade capitalista, né, a sociedade mercantil moderna, se quiser assim, com a sua competição universal de todos contra todos, é uma selva. Foi o Hobbes quem disse isso. Né? E, de fato, os trabalhadores competem uns com os outros quando se trata de arrumar emprego. Né? Ou, quem sabe, talvez, né, galgar alguns cargos no interior ali da empreitada. E enquanto ele veste a camisa da empresa, o patrão veste uma camisa de marca. Mas o patrão está em concorrência com outro patrão. E, por fim, né, na medida em que o interesse dos patrões é o lucro e o interesse dos trabalhadores é o salário, e na medida em que, quanto maior o salário, que é um custo de produção, menor o lucro, e é por isso mesmo que o salário, a riqueza do trabalhador é medida em termos de mínimo, o salário mínimo, quanto menor, quanto mais se achata o salário, maior a possibilidade de lucro. Então há aí concorrência, antagonismo de interesses entre quem vive de lucro, quem vive de salário. O nome disso, segundo os economistas, inclusive os ingleses, a expressão surge na França, o nome disso é luta de classes. Luta de classes não foi, né, um termo inventado pelo PT, nem pelo Marx, nem pela esquerda. Não tem nada a ver com inveja, não tem, a princípio não é o Evander Holyfield versus Mike Tyson, não é empírico, não é um fenômeno que você vê na rua, não são indivíduos. Né? Não é que eu sou trabalhador, carinha, né, me empregou, eu sou inimigo dele. Não é inimizade entre os indivíduos. Né? Nós estamos falando de classes sociais e de um antagonismo entre essas classes. E é por isso mesmo que é ridículo quando alguém fala que deveria, sei lá, existir harmonia entre pobres e ricos. Ora, a única possibilidade de uma coexistência harmônica entre as classes é acabando com as classes. Né? Por que o pobre tem que, né, achar bom conviver com o rico, enquanto o rico é rico e ele é pobre?
não é? A bem da verdade, se o pobre tiver inveja, o que nem sempre é o caso, não há nada de estranho nisso. Estranho seria o rico ter inveja, né? O pobre é todo feliz, enquanto eu vivo entre pessoas que querem me matar, não sei mais o que, para, né, roubar meu dinheiro e tal, a herança, né? Tem os filhos que querem se matar uns aos outros. E no caso, então, se esse pessoal for rei, né, é ainda mais engraçado, porque tem o trono também para herdar, né? Essas coisas que acontecem com quem, né, se apropria de forma privada da riqueza que é produzida socialmente, né? Propriedade privada é isso, apropriação da riqueza, de forma a privar você, que não tem propriedade nenhuma de nada, dessa riqueza, dessa mesma riqueza, que é bem da verdade, você produz. E por que eu digo que você produz? Porque você não é o proprietário. Você é o proprietário de sua força de trabalho, ou seja, da sua carne, né? Isso que esse pessoal do livre mercado vem nos dizer, né? Não, mas se você está lá comprando a força de trabalho do trabalhador, o trabalhador está assinando um contrato com o comprador e tal, então eles são livres, um para vender, um para comprar, eles estão em pé de igualdade. Eis aí, então, finalmente, as bandeiras da Revolução Burguesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. A fraternidade é a esmola, né? Para manter a situação. E, aliás, a liberdade é azul, a igualdade é vermelha, e é aí que está também o fato de que a direita usa a cor azul e a esquerda usa a cor vermelha, não é assim? A esquerda gosta de acreditar que a igualdade é uma forma de superar as coisas ali, tais como elas estão. Mas não, essa igualdade, ela é fundamento do capitalismo. Porque quando você compra uma coisa, você necessariamente está equivalendo aquilo que você entrega com aquilo que você recebe. Então, a equivalência, ela é um fato no capitalismo. A igualdade que esse sujeito está aí nos dizendo que há entre o proprietário dos meios de produção, das fábricas, das ferramentas, e o proprietário da própria carne, bom, ele não deixa de estar correto, mas ele está observando a nível empírico, né? Se ele ousasse ultrapassar esse positivismo dele, ou seja, ir além do que está posto, do que é positivo, e fosse lá para a essência da coisa, por exemplo, pensando a relação entre salário e lucro, e é isso que ele vai falar aqui, ele percebeu que há esse antagonismo. Então, olha só, olha o que o Marx está falando aqui. Por exemplo, o capitalista, o economista. O economista é o cara que quer compreender o capitalismo. O que o Marx está fazendo aqui é mostrar por que não se compreende, porque a economia não consegue compreender o capitalismo. E é assim até hoje. E muito menos, portanto, ter qualquer tipo de controle sobre o capitalismo. Não adianta privatizar, não adianta estatizar. Não tem possibilidade do capitalismo ser domado. Não adianta fazer reforma agrária, reforma tributária, reforma política, reforma disso, daquilo. Isso aí vai até a esquina e para ali. Então, ao determinar a relação do salário com o lucro, que foi disso que nós estávamos falando aqui agora, surge lá ao economista como um fundamento a avareza. Do que Marx está falando? Da razão do salário ser mínimo, de se arrochar o salário. Qual que é a política, né, do milagre econômico da ditadura? É isso. Deu no quê? Merda. O navio afundou, os caras tomam ali de volta o Estado, né? O Sarney continuou a deriva, o Collor também, até o Itamar colocar, né, o câmbio na roda e lançar o Plano Real, que hoje, como vocês podem ver, já mingou também. E fica aí o Paulo Guedes falando em recuperação, como é que ele chama? V. Tem coisa mais sem noção.
Né? Recuperação em V é o seguinte, você tem uma queda brusca da produção e depois você vai ter um boom. Essa queda brusca da produção significa também, né, que você está destruindo as suas condições de crescimento, portanto não existe nenhuma possibilidade, né, retomada da economia a partir de um processo em V, como ele fala. Esse cara está aí para encher o bolso dele. Enfim, então, esse pessoal pensa em termos de avareza. É óbvio que o capitalista é avarento. Né? Qual que é o negócio? Qual que é a vida que ele vive? A vida que ele vive é angariar capital. Para que angariar capital? Para você lançar no mercado e valorizar o capital. Para que valorizar o capital? Para que ele retorne, né, acrescido em relação ao capital que foi investido. Para que isso? Para você investir de novo. Para quê? Para valorizar. Para quê? Para retornar. Percebem? Né? O negócio é acumular. Qual é a finalidade dessa acumulação? A acumulação. Né? De tal modo que, como o próprio Marx vai falar, o capitalista também é alienado em relação ao capitalismo. Esse termo, alienação, o Marx vai tratar nesse tópico, né? Quando ele vai falar ele está aqui dizendo que, como os economistas se embaralham, eles não conseguem perceber, por exemplo, que a doutrina do livre mercado não é oposta à do monopólio, como esse pessoal hoje fica aí repetindo. Nós já falamos disso. Então, ele vai procurar compreender isso como os economistas, e aqui ele cita, ele está fazendo referência explícita ao, não só, mas principalmente o Adam Smith. Isso é engraçado, porque a gente vê muitos desses caras hoje fazendo também, na hora de explicar, por exemplo, a troca. É isso que ele está falando. O sujeito começa a imaginar uma situação hipotética. Não, você pega um sujeito, pega outro e tal. Né? Tem um site aí, tal do Mises, que reúne o pessoal mais à direita dessa galera, que coloca as coisas em termos ainda piores. Aliás, o próprio Mises, que é um ultraliberal austríaco aí da época da Segunda Guerra, ele fala um negócio tão absurdo, que é o seguinte, ele diz que se as pessoas não quisessem beber uísque, elas não teriam inventado as destilarias. Aí você pensa assim, mas peraí, como que as pessoas queriam beber uísque se o uísque não existia? Né? O que era aquilo que não existia de que elas tinham vontade? Como que elas conceberam, para começo de conversa, como que elas concordaram? E por aí vai. É um absurdo. Você só tem realmente vontade, você só deseja algo que já foi criado ou que já existe. Eu quero tomar uma limonada. Não é? Bom, você não vai querer tomar sei lá, suco de tragélafo. Porque o tragélafo não existe. O que é tragélafo? É só um nome. Então, Marx vai dizer, ao invés disso, nós vamos partir dos fatos. E ele está aí falando, a princípio, coisa que se coloca como positiva, a produtividade. O que é produtividade? É isso que ele está dizendo aí. Né? Você tem, né, uma relação entre aquilo que você recebe, pelo que você produz, e a riqueza que você produz. Se sua riqueza, se a riqueza que você produz, ela cresce, né, em volume, em quantidade, etc., mas o salário não acompanha, e de fato não acompanha, então
trabalhador está empobrecendo quanto mais ele produz riqueza. Nada de novo debaixo do sol. Então, vejam isso. Com a valorização do mundo das coisas, aumenta a desvalorização do mundo dos homens, ainda que não exatamente em proporção direta, como ele diz ali. Não produz apenas mercadoria, produz também a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria. E é isso a alienação. Alienação, no final das contas, é muito próximo do termo jurídico. Né? Alienar é vender, é tornar alheio. Né? Ou seja, se a sua relação com os outros indivíduos e, portanto, consigo próprio, óbvio, porque a sua relação consigo próprio é desde sempre, antes de você nascer, isso nós já vimos, mediada pela sociedade. Então, se a sociabilidade, ela agora acontece por meio do mercado, então nós temos em todos os aspectos da vida humana o fenômeno da alienação. Esse negócio de dizer que futebol, religião e que mais? Política são alienações, formas de alienações, é um equívoco. Elas são mais uma forma de manifestação, um sintoma, né, dessa alienação. Ou seja, a alienação não acontece a princípio na cabeça, mas no estômago. Né? A alienação, e o topo dessa alienação, é o desemprego. Quando você percebe que você está descartado, você está excluído do sistema de valorização das coisas. De modo que você ou começa a comer capim, ou você vai morrer. Ou, quem sabe, virar bandido. E eis a razão também pela qual o crime é uma indústria. E você não tem uma política de segurança, nem de ressocialização dos indivíduos que possa deter o crime. O crime é um mercado. A bem da verdade, se tem alguma coisa que poderia sintetizar, né, isso que nós vivemos, talvez fosse um lema como o seu prejuízo é o nosso negócio. Imagina, por exemplo, privatização da segurança, ou seja, presídio privado, polícia privada, né? Segurança privada e por aí vai. Né? Qual que é o interesse de alguém que investe num presídio, como acontece, por exemplo, em Minas Gerais? Né? Na tal parceria público-privada. Isso é um belo eufemismo, né? Parceria público-privada. O que é parceria público-privada? É quando o privado vai lá se imiscuir no público, ou seja, popularmente, corrupção. Então, qual que é o interesse do lado privado? É valorizar o capital investido. Portanto, quanto mais crime, mais presos, mais violência, mais lucro. Né? Elementar. Bom, eu falei aqui da política como um aspecto, um sintoma da alienação, e isso é curioso também, porque há quem pense que na política é que você tem a atividade humana por excelência, o exercício da liberdade, blá, 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 blá. Olha, esse pessoal devia visitar a Câmara de Vereadores, ou quem sabe talvez o Senado, né, para perceber o que é na prática isso que eles ficam fantasiando como se fosse a política dos antigos, a política grega, que, a bem da verdade, só acontecia com toda aquela liberdade porque tinha um escravo lavando a roupa e fazendo comida lá em casa. Né? Eles não eram os gregos, eles não eram assalariados. Né? Eles eram os proprietários. Então, a política, ainda mais pelo fato de que, parafraseando o von Clausewitz, o general, a política é a guerra por outros meios mais civilizados. Né? Mas o importante na bolha política simplesmente, tal como a religião, é o bonde de cá. O bonde de lá
Não. O bonde de lá adora falsos ídolos. Né? O verdadeiro Deus está aqui com a gente. É igual futebol. Né? Igualzinho. Futebol, política e religião. A diferença é que uns entregam alguma coisa de real, ou seja, futebol. O resto é só desilusão, é só idolatria vazia. O futebol também, né? Você tem que pagar o dízimo para ser torcedor. Coisa mais absurda. Enquanto tem esses caras aí se matando. B17, L13, não chamamos querendo saber quem que vai ser o salvador da pátria, que vai fazer, quem sabe, talvez a economia da China crescer de novo e voltar a comprar os nossos commodities para o Brasil crescer. Eu quero ver qual que vai ser o salvador da pátria, que vai ter essa boa vontade que o outro não tem, né, de fazer a China crescer. Percebem como que as coisas verdadeiramente escapam à bolha da política? Né? Nessa bolha, o que se resolve ali, de fato, é o mínimo. E, a bem da verdade, corrupção, além de ser inevitável, né, é o último dos nossos problemas nesse esquema. Né? Bom, então, eis aí o Marx dizendo: o objeto produzido pelo trabalho, que é o produto do trabalhador, do resultado de sua atividade criadora, o afronta como ser estranho e como um poder independente dele. De fato, né, o que você produz, quando você produz para outro, e tendo em vistas uma finalidade estranha, porque qual que é a finalidade do trabalho assalariado? O salário. Não é aquilo que você está fazendo. Você está fazendo aquilo ali porque você realmente tem aquilo ali como sua finalidade? Não. Evidente que não. Né? Você está lá fritando batata no McDonald's, você não está fazendo isso para comer batata, porque você está virando uma batata, que é tudo que você faz, fritar batata o dia inteiro. Né? Então, bom, isso, a batata, mas não só a batata, tudo aquilo que o trabalho produz. E o que é tudo aquilo que o trabalho produz? Tudo. Todo. O mundo. O mundo. Nos afronta como algo, primeiro, alheio a nós, de fato. Né? O pessoal que fala aí, meu país, meu Brasil. Olha, o meu Brasil é uma dívida que não para de crescer. Eu não tenho barraco nem na favela. Imagina se eu tenho o meu país. Né? Então, e o que é esse meu país, se não isso, essa máquina de moer carne de trabalhador, como nós estamos vendo o tempo todo, né? Às vezes literalmente. Então, mas não é só o meu país, né? Acontece às vezes de, sei lá, alguém soltar um peido na bolsa de valores de Tóquio, e o que resulta disso? Você, de repente, fica desempregado no Brasil. Que loucura, né? Caiu a bolsa lá, aí caiu o bolso não sei mais onde, aí quando você vê, você não tem o que comer. Né? É isso. Né? O mundo produzido pelos humanos, pelos trabalhadores, por sua própria atividade, não como sua própria finalidade, porque a finalidade lhe foi tungada, agora você tem o dinheiro como finalidade. E, além do seu produto não ser seu, ele ainda se volta contra você. É por isso que surge na cabeça das pessoas, eventualmente, que a sociedade é uma coisa estranha e pairando acima de nós. A sociedade nos impõe não sei o que, assim, assado e tal, porque, de fato, se as coisas se tornaram alheias a nós, né, então, porque talvez a sociedade, e o que é isso se não dizer nós mesmos, nos tornamos alheios a nós mesmos. Alheio, ou seja, alienado. É exatamente isso que o Marx vai falar nos parágrafos seguintes e que nós não vamos ler, mas eu convido a vocês que o façam. Né? Não é, no começo, esse primeiro tópico, não é um texto muito tranquilo, mas também não é nada difícil. E depois, os tópicos seguintes, que a gente não vai poder comentar,
são todos muito tranquilos. Esse texto, apesar de ser o primeiro que o Marx escreve, quando ele entra nessa seara aí para compreender o mundo, tal como ele foi fazendo ao longo de toda a sua vida, é um texto que tem muito a dizer sobre nós, sobre o que nós vivemos, e como vocês já devem estar percebendo, também explica por que o solo social e histórico está estéril, como jamais esteve antes, para que as nossas relações fossem pautadas pelos valores morais. O que torna também compreensível por que é tão difícil nos educarmos de forma moral e educarmos, né, uns aos outros e avançarmos, ao invés de regredirmos, como eventualmente nós assistimos por aí. Pessoal, nosso tempo se esgotou. E, até onde eu sei, essa é a última aula. De tal modo que eu agradeço a presença de vocês, tá? Durante o nosso curso. O interesse, a companhia, a simpatia